Olá, meus alunos e alunas! Dando continuidade às contribuições da psicologia para a educação, na aula de hoje vamos falar sobre os processos apresentados pelo professor ao programar ensino. Já falamos sobre os princípios básicos da programação de ensino, que são fundamentais para o sucesso da atividade. Lembram? Vamos recordar quais são eles. Princípio dos pequenos passos. Princípio do ritmo individual. Princípio da resposta ativa. Princípio do feedback imediato ou consequenciação imediata. E princípio da avaliação do procedimento de ensino. Bem, hoje falaremos sobre a sequência de comportamentos apresentados pelo professor, que em conjunto aumentam a chance do aluno obter sucesso, ou seja, aprender comportamentos significativos para lidar com diferentes aspectos do mundo no qual está inserido. Programar ensino pressupõe duas etapas distintas, a saber, elaboração do programa de ensino e a aplicação do programa de ensino. Conforme vocês viram, programar ensino pressupõe duas etapas: elaboração do programa de ensino e a aplicação do programa de ensino. Agora, peguem seus cadernos para anotarem as 8 etapas da elaboração de um programa de ensino. Vamos lá! Propor objetivo geral, decompor o objetivo geral em objetivos intermediários, analisar cada comportamento objetivo intermediário, selecionar comportamentos objetivos a serem ensinados, dividir unidades de ensino, propor atividades de ensino, propor um sistema de consequenciação de comportamentos e avaliar o produto das etapas anteriores. Na sequência, vamos conhecer como trabalhar com cada uma destas etapas. A proposição do objetivo geral em um programa de ensino se refere à escolha do comportamento objetivo a ser ensinado. É aquilo que o professor identificou como atuação do aluno a ser apresentada em seu cotidiano ou ambiente profissional e que, em geral, é abrangente. Vejamos, por exemplo, um professor, ao programar alfabetizar uma criança. Nós todos sabemos que para uma criança seja alfabetizada, é necessário que ela conheça as letras que compõem o alfabeto, saiba juntar as sílabas e, finalmente, saiba realizar a leitura de palavras. O comportamento estar alfabetizada requer todos esses comportamentos citados. Por isso dizemos que o comportamento estar alfabetizada é mais abrangente e deve ser o objetivo geral em um programa de ensino. O comportamento objetivo, por ser abrangente, deve ser ensinado em etapas. Desta forma, devemos decompô-lo em comportamentos objetivos intermediários. Esta é a segunda etapa de um programa de ensino e é necessária para que se possa atingir o objetivo de ensino proposto. Os comportamentos intermediários podem ter entre eles uma relação de cadeia comportamental. Voltemos ao nosso exemplo da criança alfabetizada. Os comportamentos objetivos intermediários de conhecer as letras
juntar as sílabas e realizar a leitura de palavras são muito importantes, pois esses comportamentos é que levarão ao objetivo geral do programa de ensino. Vamos a outro exemplo. Pensemos o comportamento de dirigir um carro. Primeiramente, é preciso abrir a porta do veículo, depois sentar-se no lugar do motorista, ligar o carro, pisar na embreagem, posicionar a primeira marcha. Isto é uma cadeia comportamental, pois esses comportamentos precisam ser apresentados em uma sequência específica para que o comportamento objetivo, dirigir um carro, seja executado. Outro aspecto que deve ser levado em conta pelo professor ao programar ensino diz respeito aos comportamentos pré-requisitos para o desenvolvimento dos comportamentos objetivos propostos. Bem, mas de que forma o professor pode descobrir quais são os comportamentos pré-requisitos que seu aluno precisa ter para desenvolver os comportamentos objetivos propostos? Uma maneira adequada de verificar isso, segundo Botomé, é o professor fazer a seguinte pergunta: o que o aprendiz precisa ser capaz de fazer para realizar esse comportamento? A resposta a essa pergunta consiste em um comportamento pré-requisito. Para o sucesso de uma programação de ensino, cabe ao professor construir atividades considerando tanto os comportamentos pré-requisitos quanto aqueles que são objetivos de ensino. Vejamos um exemplo de comportamento pré-requisito em aulas de matemática. Um aluno que está desenvolvendo o comportamento de resolver equações de primeiro grau precisa ser capaz de resolver as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Esses são comportamentos pré-requisitos para que o comportamento de resolver equações de primeiro grau seja apresentado. Já vimos 2 etapas e agora vamos à terceira etapa da elaboração de uma programação de ensino. Analisar cada comportamento objetivo intermediário. Mas o que significa analisar cada comportamento? Bem, para entendermos melhor essa etapa, precisamos primeiro examinar os termos análise e comportamento. Analisar é um verbo que faz referência à separação de algo em partes. E comportamento é caracterizado pela interação entre aquilo que um organismo faz, o ambiente em que o faz e aquilo que é produzido a partir desse fazer. Sendo assim, o professor que está programando o ensino, ao analisar comportamentos, deve identificar as situações com as quais seus aprendizes lidam, aquilo que precisa ser produzido como consequência para produzir benefícios ao próprio aluno e para as outras pessoas, e que tipo de ações precisam ser apresentadas para produzir tais consequências. O professor deve selecionar os comportamentos intermediários a serem ensinados. É muito provável que o professor tenha muitos comportamentos objetivos intermediários propostos, porém, ele deve selecionar quais são mais importantes para serem ensinados. E para isso, deve utilizar os seguintes critérios: tempo disponível, necessidades sociais e relações com outros comportamentos importantes.
Para selecionar quais comportamentos objetivos intermediários devem ser propostos, o professor deve analisar muito bem o tempo que ele terá disponível para a aplicação das atividades, a sua relação com as necessidades reais dos alunos e a relação da atividade proposta com outros comportamentos importantes. Estão anotando as principais características de cada uma das etapas da elaboração de um programa de ensino? Vamos agora conhecer um pouco sobre a quinta etapa. Nesta etapa, o professor precisa organizar como os comportamentos objetivos intermediários serão ensinados. Ele pode agrupar comportamentos semelhantes e propor uma unidade de ensino, uma aula. Em uma aula ou uma unidade de ensino, normalmente se deve propor o ensino de um comportamento objetivo mais geral e aqueles intermediários que o compõem. Prestem atenção neste exemplo. Imaginemos um curso de culinária, que em cada unidade de ensino pode ser ensinada a elaboração de um prato diferente, cujos comportamentos objetivos intermediários são, por exemplo, separar os ingredientes, avaliar a qualidade dos ingredientes, misturar os ingredientes e assim por diante. Depois de dividir as unidades de ensino, poderão ser propostas as atividades para que os comportamentos intermediários e o objetivo geral sejam ensinados. Na sexta etapa, vamos pensar em como os comportamentos objetivos serão desenvolvidos. Quais são as atividades que o professor poderá propor aos seus alunos. Vejam que esta etapa deve ser muito bem planejada, pois é aqui que o professor vai propor as atividades para os alunos, com o intuito de desenvolver os comportamentos objetivos propostos. Essas atividades consistem em condições oferecidas pelo professor para que o aprendiz apresente as ações que constituem o comportamento objetivo. É muito importante lembrar que as condições de ensino proporcionadas pelo professor precisam ser coerentes com o comportamento objetivo a ser desenvolvido. Para isso, o professor tanto pode usar atividades de ensino já conhecidas, quanto construí-las de acordo com os seus objetivos de ensino. Uma atividade de ensino não é composta apenas da condição antecedente à ação do aluno, mas também composta de aspectos relacionados às consequências das ações a serem apresentadas pelos aprendizes. Estamos falando da sétima etapa da elaboração de uma programação de ensino, que sugere ao professor propor um sistema de consequenciação de comportamentos. Explicando melhor, o professor, ao elaborar sua programação de ensino, deve se fazer a seguinte pergunta: qual consequência será apresentada ao comportamento do aluno? Esta é uma questão bastante complexa, pois envolve a natureza do comportamento objetivo e as características das ocorrências dos comportamentos apresentados pelos aprendizes. Em relação à natureza do comportamento objetivo, há uma importante distinção relacionada ao aspecto temporal, já que a consequência de um comportamento pode ser produzida em curto, médio e longo prazo, e as características apresentadas pelos aprendizes. Quando a consequência é produzida em curto prazo, isso já pode ser suficiente
para desenvolver o comportamento objetivo. Nos demais casos, cabe ao professor indicar ao aprendiz se o desempenho que ele apresentou foi correto e o quanto foi. Vamos relembrar as etapas da elaboração de uma programação de ensino. Propor objetivo geral. Decompor o objetivo geral em objetivos intermediários. Analisar cada comportamento objetivo intermediário. Selecionar comportamentos objetivos intermediários a serem ensinados. Dividir unidades de ensino. Propor atividades de ensino. Propor um sistema de consequenciação de comportamentos. Avaliar o produto das etapas anteriores. De todas estas etapas, falta apenas conversarmos sobre a última, ou seja, sobre a avaliação das etapas anteriores. Ao elaborar a programação de ensino, o professor deve seguir todas as etapas que já vimos anteriormente e, ao final, fazer uma avaliação para verificar se todo o programa está coerente, se há necessidade de reformulações, se há necessidade de algo ser complementado. Este é um cuidado adicional que deve ser levado em consideração pelo professor para que seu programa de ensino alcance o sucesso almejado. Queridos alunos, por hoje é isso. Espero que tenham gostado e, principalmente, tenham entendido a importância de todas essas etapas ao elaborar um programa de ensino, pois elas garantirão uma maior chance de o aluno obter sucesso, ou seja, aprender comportamentos significativos para lidar com diferentes aspectos do mundo no qual está inserido. Um grande abraço a todos!